Fala galera, boa noite aqui. É o Losnak, o Carter tá de férias aí essa semana. Tô fazendo sozinho a live aqui hoje. E a entrevista, né? Eu vou chamar o Fábio Carvalho, ele já falou com muitas pessoas aí essas últimas semanas. O fundo dele é o Alianza. Boa noite, Fábio. Boa E aí noite. realmente está fazendo uma proposta de uma assembleia, né? Vai mudar o fundo. É a primeira vez que ele muda o regulamento do fundo desde a criação do fundo dele. E a ideia acho que é realmente acho que a gente trocar ideia, né, Fábio? Acho que é a primeira vez que a gente conversa, então acho que vamos falar um pouco do fundo como um todo. Depois a gente discute os pontos da Assembleia, né? Acho que realmente são os pontos que eu achei também que são bastante coerentes, né? Acho que realmente precisa só alinhar um outro ponto no geral, mas a ideia no geral é muito boa, né? Então, Fábio, boa noite, obrigado pelo seu tempo. Se puder comentar um pouco, acho que antes de começar, quem que é o Fábio, né? E acho que também falar um pouco da Alianza. O que que a Aliança faz, né? Acho que assim, e quais fundos você oferece para o mercado e quais outros fundos você pensa em oferecer, né? Acho que você já tem um FOF que não está listado, né? Já tem realmente o Alias R11, está querendo fazer o digital, né? Tá querendo, acho que assim, então se puder comentar um pouco o tamanho, assim, vamos dizer assim, acho que da asset, né? E realmente onde vocês se veem, né? Sei lá, daqui a um tempo, assim, acho que o que vocês gostam de fazer da vida e realmente Hum, onde vocês têm mais desafios, né? Então acho que é basicamente isso, Fábio. Obrigado pelo seu tempo e vamos lá então. Vamos lá, imagina. Obrigado você pela oportunidade. É, bom, Fábio rapidinho, mais rápido e depois para a Aliança. Fábio, comecei a trabalhar em mercado há 25 anos agora, então já estou no mercado há bastante tempo, por muito tempo com fundos de ações, né? 25 anos atrás, fundos imobiliários nem existiam, obviamente. Então, eu tive uma longa fase de fundos de ações e a gente E aí eu, vamos dizer assim, migrei para o lado do fundo imobiliário vários anos atrás e estamos seguindo com isso. A Aliança em si foi criada 5 anos atrás, então eu tive aí uma carreira longa de fundos de ações e com algum envolvimento com fundo imobiliário desde 2007, mais ou menos, meio de 2007. E os outros sócios da Aliança também ali se chegaram no mundo dos fundos imobiliários ou dos portfólios, vamos dizer assim, para renda, né, ativos imobiliários para renda, também por volta ali 2006 um, 2007 o outro, mas como Aliança nós nos juntamos 5 anos atrás para montar uma gestora focada só em investimentos imobiliários, alguns investimentos imobiliários, tem coisa que a gente faz bem, faz há muito tempo, tem coisa que a gente não faz, não quer fazer, mas basicamente a Aliança então é focada em ativos, portfólio de ativos para renda, né? Não incorporação para venda, muito foco em logística, escritórios e varejo, o pessoal tem chamado de renda urbana hoje em dia, né? O LZR é nosso primeiro fundo como aliança para pessoa física, né? Listado na bolsa para investidores individuais, pessoa física. 3 anos agora de vida de LZR. A gente não é o nosso único fundo, a gente já teve outros e tem outros, mas eles são fundos para investidores profissionais. Então a gente já fizemos joint ventures, investimentos em conjunto com alguns investidores estrangeiros grandes. Hoje em dia mesmo temos um grande investidor estrangeiro que investe com a gente em um outro fundo, uma outra estratégia, que não tem nada a ver com a LZR, né, uma estratégia de edifícios comerciais, né. A gente tem, você comentou, um FOF, ainda relativamente pequeno, que começou no começo desse ano e vai fazer uma nova oferta ano que vem, mas vai crescer gradualmente. A gente tem uma atividade de investimento de logística, desenvolvimento de logística, uma plataforma chamada Urban Hub, que é a logística, a gente chama de logística urbana, né? Muitas pessoas chamam de last mile, né? Um assunto que está super quente aí, a gente já trabalha com isso há algum tempo, a gente tem aí um conjunto de ativos em diferentes estágios de obra, de aprovação, de um portfólio aí dessa logística urbana que está tão quente hoje em dia, né? Pós pandemia ou com pandemia, aceleramos aí essa adoção de comércio eletrônico no Brasil, deu ainda mais gás, ainda mais força para esse assunto de logística urbana. Então, a gente já trabalhava com isso há algum tempo, tanto que a gente já tem projeto que está no meio de obra, acabando obra, em diferentes estágios aí de vida, e a gente tem um fundo que desenvolve projetos do zero mesmo, né, desenvolvimento de build-suits do zero, mas aí o risco do desenvolvimento em si, comprar terreno e aprovações e obra e tudo isso,
Esse fundo está fazendo 2 projetos hoje em dia de build-to-suits, mas tudo que é fora do LZR são fundos só para investidores profissionais, né? Só fizeram 476, só tem investidores profissionais na base, e o LZR é o nosso único fundo já listado na bolsa, já para investidor pessoa física. O FOF vai ter uma oferta ano que vem, mas por hora o LZR é nosso único fundo na bolsa para pessoa física. O LZR em si também agora 30 segundos só pelo contexto, depois a gente segue para detalhar as coisas, né? Mas o LZR é um fundo de renda, né? Focado em renda, ou seja, o que é isso? Buscando otimizar a renda por cota dele no médio e longo prazo, através de algo que o mercado chama de contratos atípicos. É uma discussão de se eles deveriam ser chamados de atípicos, ou se esse nome já deveria cair em desuso, como deve se chamar o contrato, né? Porque a gente chamava eles de atípicos quando eles não eram tipificados na lei brasileira, né? Na lei de locações, mas isso já se alterou. Então, hoje em dia, a gente chama eles de contratos fortes, né? São aqueles contratos de prazo muito longo, que o inquilino se compromete a ficar aquele prazo longo, e se ele quiser rescindir o contrato no meio daquele prazo ali, pagar uma penalidade do prazo integral. Então, é um contrato que é muito forte do ponto de vista de previsibilidade, vamos dizer assim. Então, a gente acha que para o investidor pessoa física, para o investidor já tradicional, vamos chamar assim, de fundo imobiliário, e mais todos que chegaram nos últimos anos, né, tem essa enxurrada de novos investidores aí chegando, a gente acha que esse tipo de contrato de longo prazo, com empresas de grande porte, que é algo que a gente já trabalha há muitos anos e conhece muito bem, encaixa super bem como matéria-prima para um fundo de renda, né? O pessoal quer, acho que o investidor pessoa física que está chegando no fundo imobiliário agora, está fazendo poupança em fundo imobiliário, está montando carteiras de previdência em fundo imobiliário, ele quer algo previsível, estável, pouco susto, dormir tranquilo. Eu acho que o contrato atípico com grandes inquilinos, como a gente faz, funciona muito bem para isso, acaba virando uma matéria-prima muito interessante para esse investidor pessoa física. Então, nosso primeiro fundo para o investidor pessoa física, a gente achou que era bom que ele fosse com esse foco, né, com esse mandato de contratos, não fazer desenvolvimento, não pegar ativos vazios e correr o risco comercial dele. Nada contra, tá? Não estou dizendo que uma coisa é boa, outra é ruim, tem diferentes estratégias, a gente só definiu esta estratégia como a nossa primeira para um fundo para pessoas físicas, né? Que a gente acha que encaixa bem aí com o investidor pessoa física de FIIs. E então é isso, a LZR fez 3 ofertas, né, de cotas, ele nasceu no finalzinho de 2017, então completando agora 3 anos, fez recentemente a sua terceira oferta, hoje ele tem um patrimônio próximo de 500 milhões de reais. Estamos no meio da alocação dessa terceira oferta, então a gente já anunciou 3 aquisições, 2 transações, mas de 3 imóveis, né, recentemente, já fruto dos recursos dessa oferta nova. A gente pode até falar um pouquinho disso, do estágio disso, né, o pessoal sempre quer saber das transações que estão em andamento, mas a gente finalizou recentemente a terceira oferta e estamos alocando recursos da terceira oferta no ativo clássico de LZR, sale-leasebacks, contratos atípicos longos com inquilinos que são grandes empresas de primeira linha, usando um pouco agora, um pouco mais do mandato híbrido que a gente chama do fundo, porque a gente tem essa linha mestra, esse DNA que a gente chama do tipo de contrato, da qualidade de crédito dos inquilinos, mas a gente pode comprar diferentes tipos de imóveis, né? Então a gente já comprou logística, já tinha comprado prédios de escritório monousuário, e agora nós estamos comprando algo que poderia encaixar no que o pessoal de mercado agora está chamando de renda urbana, né? Então, lojas de varejo, unidades de companhias varejo ou serviços, né, de atendimento a clientes, seja de produtos ou serviços, porque então no caso uma é uma Decathlon, que é uma loja, e outras 2 são unidades da DASA de atendimento a cliente de análise clínica. Então, nessa linha de serviços de varejo, acho que tem muita coisa para ser feita ainda de sale-leasebacks, que é o tipo de transação que origina a maioria do que a gente faz. Essas transações com as empresas, a gente compra o imóvel deles e loca para ele imediatamente seguir utilizando aquilo, mas desmobilizar no balanço, liberar aquele capital para outros usos mais eficientes, vamos chamar assim. Então, rapidamente, a LZR é isso e está nessa fase de alocação de terceira oferta. Só para assim, agregar, né, acho que assim, vocês vieram, né, assim, com 2 ativos, né, vocês estavam com um dividend yield, né, por causa do risco, né, associado, né, um pouco maior que os
os peers, né, principalmente o GGR, e depois vocês realmente acho que fizeram ofertas, né, diluíram mais um pouco, vamos dizer assim, o risco do fundo, né, realmente diversificaram mais o seu passivo, né, os seus ativos ali. E realmente agora, né, Fábio, acho que só para a gente assim, entender, vamos dizer assim, acho que a ideia assim, é qual que é a capacidade do fundo no total, vamos dizer assim, né? Você está com 500 milhões de reais hoje de patrimônio, está com 60 milhões de caixa após essas aquisições que você vai fazer um capital autorizado de 1 bilhão de reais, né? Você também tem outros produtos na casa. Eu só queria entender assim, você consegue, vamos dizer assim, né, ter a capacidade de ter um fundo de 2, 3 bilhões de reais, assim, qual que é o teu capacity assim, né, de você como gestor Alianza, vamos dizer assim, para a LISR11 em específico? Sim. Acho que sim, eu diria que o capacity é da ordem de, vamos dizer assim, 1 a 2 bi, algo nessa linha, depende um pouco de momento de mercado, depende de quando a gente está falando, porque o crescimento se dá em etapas, né, degraus, gradualmente. O princípio tem muito ativo para ser comprado, para essas operações de sale leaseback, esse tipo de ativo que a gente usa de matéria-prima e que tem o foco do fundo, existem muitos, a gente pode fazer muitas transações gradualmente. A gestão disso no dia a dia, dos ativos em si, pós-aquisição, comparado com outros ativos imobiliários, é muito simples, porque são contratos atípicos em que o inquilino é responsável por tudo do imóvel, pagar seguro, pagar IPTU, fazer manutenção anual. Então, a gente faz visitas anuais aos imóveis de vistoria, faz uma vistoria fotográfica, define com o inquilino manutenções necessárias e acompanha a realização de manutenções. O princípio não há mais nada no dia a dia do fundo do que manter um contato com o inquilino, para saber se está tudo bem, aquele relacionamento próximo com o inquilino, e acompanhar se está tudo corretamente feito do ponto de vista de seguro, fiança bancária dos contratos, pagamentos de IPTU, mas são coisas que demandam pouco tempo, né, pouca energia, e vistoria e acompanhamento de manutenção combinado com o inquilino. Mas o ponto é, esses ativos, eles demandam pouca energia depois, né, das aquisições. Claro, é importante manter contato com o inquilino, entender o que está acontecendo, às vezes discutir necessidades dele de expansão, alguma coisa do tipo. Então, sempre existem conversas, mas no geral, o trabalho recorrente, né, de manter esses ativos com esses contratos, ele é menor do que um imóvel de outro tipo, por exemplo, um prédio comercial normal, né, convencional, que você vai alugar, vai ter vacância, vai ter contrato saindo, contrato entrando, negociação, adita contrato, tudo isso, a própria gestão da propriedade em si, vamos dizer assim, fisicamente, né, o condomínio e tal. Nos nossos casos, não há condomínios, e o inquilino é responsável por tudo do imóvel. Então, do ponto de vista de dia a dia, o ponto é, a gente pode ainda ter muitos outros imóveis com a mesma equipe que temos hoje, ou agregando pessoas, que também não tem nenhum problema. Então, existe escalabilidade do ponto de vista de dia a dia, existem ativos. Um ponto importante é que a gente tem um foco que a gente gosta de colocar no que a gente chama de ativo médio. Então, isso, de alguma maneira, é um limitador de tamanho, de capacity, porque se eu vou comprar ativos de tamanho médio, cada transação dá muito trabalho de diligência, de estruturação, de documentação acessória. Então, assim, de ativo médio em ativo médio, é muito difícil você imaginar que você vai ter um fundo de muitos bilhões, num prazo relativamente curto, médio, vamos dizer assim, porque seriam muitas transações. Se eu vou fazer um ativo médio, imaginando aqui, eu chutaria que meu ativo médio nos próximos tempos deve ter um tamanho entre 50 a 100 milhões, 50 a 70, 50, 80 milhões de ativo de tamanho médio, porque tem um objetivo de posicionamento competitivo aí, né, de não brigar pelos ativos muito grandes, que a concorrência é muito grande com outros fundos maiores e estrangeiros que fazem outro tipo de conta e de expectativa de retorno, vamos chamar assim. A gente quer manter aí um certo foco em ativos médios, então por isso nosso crescimento tem que ser gradual, né? Eu não posso falar, não, imagine que daqui a algum tempo o fundo está um pouco maior, vamos fazer uma oferta de 1 bilhão. Para alocar 1 bilhão, nós precisaríamos alocar em, sei lá, 15 transações diferentes. Então, isso não dá para ser feito. Cada transação consome um grande volume de tempo. Fazer uma aquisição de um imóvel desse tipo, com esse tipo de inquilino, de 50 milhões, ou de 200, ou 300, o trabalho é o mesmo, em termos de diligência, contrato. Então, a gente tem uma limitação, de alguma maneira, de capacity em termos de quantidade de transações em si, e, portanto, tem que ter um crescimento relativamente gradual, não dá para ter nenhum tipo de pulo de crescimento, não tem razão para isso. Então, eu diria assim, capacity no curto a médio prazo, de ser 1 bilhão e alguma coisa,
Eventualmente, no longo prazo, talvez ele vá ter 2 bilhões um dia, talvez, mas vai ser um movimento gradual para lá, pelas questões aí que eu estava explicando, de tamanho de ativo e de complexidade de cada transação. Então, um pouco também, Fábio, assim, acho que como que tá a dinâmica, né, quando você criou o fundo, né, surgiu o fundo lá em 2017, com a facilidade, né, vamos dizer assim, de fazer esses contratos, né, de sales back e comparar com agora, né, com esses juros mais baixos e, vamos dizer assim, todo mundo, acho que quem tinha se desalavancado também já desalavancou, né, um pouco antes da crise, não sei se também tá muita gente ainda meio complicado nessa situação, né, financeira. Se puder comentar, acho que se você recebe muita demanda, ou você vai atrás também para originar os produtos, e também outro ponto seria mais também se você comentar um pouco dessa receptividade da taxa, né, que realmente vocês batem no peito, falam assim que sempre procura, né, o 300 bips acima do NTNB equivalente. Então, assim, se você puder comentar um pouco assim, como que funciona, vamos dizer assim, acho que quando você desenhou o fundo lá atrás, né, 3, 4 anos atrás, como que está hoje, né, assim, e se puder comentar, acho que o quanto que mudou, né? Se realmente a gente tem outros fundos no mercado, né? Tem o New L, tem o GGE que também está fazendo oferta, né? Que parou também, né? Tem a TRX também que está grande, né? Alguns vários também de renda urbana, né? Que estão crescendo no mercado agora. A gente tem muitos fundos imobiliários da indústria, assim, realmente que estão com muita fome, né? Acho que assim, tu puder comentar um pouco assim, se está tendo muita guerra de preço, né? Muita guerra assim por ativos, ou se realmente vocês têm tranquilidade e vocês conseguem realmente alocar sem grandes dores e assim, acho que do geral, vamos dizer assim, acho que vocês têm essa política, né, que eu acho muito positiva, né, de como cobrar taxa enquanto não alocar tudo, 100% da oferta. É, é uma coisa muito boa, mas se eu puder comentar um pouco assim, né, acho que como está, né, acho que essa dinâmica de mercado, né, vamos dizer assim, acho que quando pré-criação do fundo e agora, né, realmente quando o fundo existe já, o que vocês estão vendo assim de percepção de mercado, assim, se está muito mais competitivo ou então realmente está um pouco normal, né? O que a gente chama assim, acho que só para fazer uma equivalência, né? Assim, acho que olhando para a CRI, por exemplo, né? CRI tem uma galera que está indo para Rondônia, né? Está indo realmente para Amapá, está indo para geografias que aquelas pessoas não iam antes, né? E realmente você está mais preso São Paulo, está mais preso Rio de Janeiro, enquanto a gente viu, né, o caso, né, de alguns fundos, né, como o GGR, que também foi para estados não core, vamos dizer assim. Então, acho que se você puder comentar um pouco assim, né, dessa dinâmica de mercado, assim, acho que é muito fácil, né, fazer um sales back, um BTS, etc e tal, na grande São Paulo, né, mas não é tão fácil assim realmente você ir para outras regiões não tão óbvias, né. Então, se você puder comentar um pouco assim, né, do conforto que você como aliança tem em ir para outras regiões, tá? E também acho que se você realmente, vamos dizer assim, ou prefere realmente ficar em São Paulo, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro também. Então acho que esse é o teu portfólio hoje, né? Então assim, se você puder comentar um pouco isso, né? A gente viu, né, o Quasarago também, né, indo para outras regiões, mas também com inquilinos bons. Então assim, acho que você puder comentar um pouco assim, acho que dessa dinâmica, né? De como que as coisas funcionam hoje e como que você sonhava lá atrás, né, quando você teve o fundo, né, criou o fundo lá no BTG, né, em 2017. Tá bom. Não, o mercado tá bem competitivo. Na verdade, a gente viu o mercado ficando cada vez mais competitivo, mas acho que tem um ponto importante aqui. A competição é uma competição que eu chamo de saudável ainda, porque é uma competição de players profissionais. Quer dizer, a gente existe competição, como eu comentei, eu comecei a ter contato, trabalhar com fundo imobiliário em meio de 2007, uma época que quase não havia FIIs mesmo, então a competição era de outro tipo, a competição era empresas de propriedades, e em muitos casos famílias, investidores locais em cada região e tal. Era uma competição também difícil, por questões diferentes. Então a competição, hoje ela é diferente, ela é intensa e ela é diferente, mas algumas das diferenças eu vejo como positivas, que são competidores profissionais, competidores que falam a mesma língua, que têm os mesmos critérios, que têm as mesmas situações. Que eu quero dizer com isso? Né? A gente, no passado, tinha muita dificuldade em algumas situações que a gente se aproximava de um vendedor de um imóvel e o vendedor não queria se sujeitar a uma due diligence, por exemplo, a diligência, né? A prover os documentos, entregar documento, pedir todas as certidões de prefeitura, esperar todo o prazo de documento chegar, tudo isso, mexer. E outros casos em que a gente falava com o vendedor falava, não, tudo bem, tá aqui, só que eu não vou pagar imposto. Você vai comprar o imóvel, me recusa a pagar imposto de ganho de capital desse imóvel aqui. Não é para recolher, não é para segurar na fonte, não pode, eu quero receber, no limite, até eu quero receber no exterior e não quero quero o valor líquido na minha mão e acabou, eu sei que se vire. Assim, não dá, nenhum fundo faz isso, né? Nenhuma gestora pode aceitar certas coisas
que no passado muitos dos concorrentes aceitavam, por serem outro tipo de empresa, né, outra estrutura, outro veículo, né, empresas familiares, outras empresas de propriedades, investidores, pessoas físicas, mas com liquidez e tal. Então a gente já viu muito negócio no mercado ser perdido para concorrentes que concorriam por outras regras, vamos dizer assim. Hoje a gente tem uma concorrência pesada, mas de gente que joga com as mesmas regras, e isso eu acho mais saudável, eu prefiro assim de alguma forma. Tá? Eu conheço meus concorrentes, eles são fortes, eles estão capitalizados, captam, tem uma força grande de acesso a capital e realmente concorrem de forma agressiva, dependendo do seu momento, né, de alocação, mas jogam pelas mesmas regras. Acho que isso favorece de alguma forma o mercado como um todo. Então, mercado competitivo. Por outro lado, quando a gente começou, não estou dizendo o LZR em si, mas quando a gente começou a trabalhar com investimento imobiliário e nos primeiros vários anos, você ia falar com uma empresa de sale-leaseback, você tinha que explicar o básico do básico e muitas vezes não adiantava explicar, ninguém queria saber dessa conversa, olhar esse tipo de assunto. Demorou muito para esse assunto se tornar um assunto que hoje em dia empresas nos procuram para fazer operações. A gente tem originação própria, a gente bate na porta de empresas, a gente fica enchendo a paciência de algumas empresas por muitos anos, às vezes, para conseguir convencê-los a se interessar, mas hoje o contrário já acontece. Hoje a gente recebe contatos, ligações de empresas direto. Ouvi falar dessa operação e que vocês são um player que faz isso, você pode me explicar, podemos conversar, tenho esse ativo aqui, aquele lá, daria para fazer, não daria? Então, de uma fase lá atrás, que a gente tinha uma dificuldade tremenda para falar com as empresas, para explicar o que era, que ninguém entendia, ninguém queria. Hoje as empresas procuram. Hoje, quando a gente propõe para uma empresa, ele pode não querer fazer, mas ele sabe qual é o assunto, ele conversa. Então, assim, eu acho que o mercado ele está com uma competição diferente, que é uma competição mais profissional, forte, competitiva, mas uma competição mais profissional. E o mercado também está diferente de um ponto de vista interessante, que as empresas estão mais abertas e até procurando esse tipo de operação. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda. A gente mesmo, por exemplo, está fazendo operações com empresas que nunca fizeram. Então, a gente acabou agora de fazer Decathlon e 2 imóveis da DASA, que são 2 inquilinos, né, que serão inquilinos agora em FIIs que nunca tiveram nenhum FII, ninguém tem eles como inquilinos, porque são as primeiras transações que eles estão fazendo, né, de fazer essa venda de ativo próprio com uma locação simultânea, que é o seu leaseback. Então, eles faziam os ativos próprios, faziam eles mesmos, carregavam no balanço. Tem vários. A Decathlon, por exemplo, essa operação nossa é o primeiro seu leaseback que eles estão fazendo no Brasil. Eles, até o momento, fizeram todos os ativos próprios, com capital próprio, desenvolveram, e agora, finalmente, quiseram, né, seguir essa linha e vão fazer o primeiro agora. Fizemos, né, agora o primeiro com eles, dessa unidade deles aqui do Morumbi. Então, assim, mercado competitivo, mas a quantidade de transações, a quantidade de empresas interessadas em fazer, crescendo. Tanto as que nos procuram, quanto a abertura com essas que a gente procura para fazer operações. Só para fechar, então, qual estado que você tem interesse em sair, né, vamos assim, realmente São Paulo, Rio, ou o seu conforto sim. é São Paulo, Rio ainda? A princípio, eu tenho dificuldade de sair de São Paulo e Rio. Um pouco por conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento de mercado, né, conhecimento das regiões, conhecimento dos preços. A gente tem uma preocupação grande com a parte imobiliária, com os ativos serem ativos que, independente do contrato atípico, tenham, se necessário, liquidez para repor inquilino ou um outro uso que o valorize, um vetor de crescimento importante. Isso são coisas que a gente consegue avaliar com muito mais conforto, tranquilidade em regiões que a gente conhece. Falar, olha, tal bairro em tal cidade, daqui a 10 anos você vê os fundamentos dele fortes e o vetor de crescimento e valorização e o ativo tendo liquidez ou tendo um outro uso que vai agregar valor, vai te gerar um ganho. Em São Paulo a gente consegue olhar isso, no Rio um pouco também, mas com muito mais facilidade. Se você me trouxer, olha, temos aqui um ativo, vou falar qualquer coisa, né? Não tem para o bem ou para o mal, mas nada específico. Mas se eu me trouxer aqui um ativo em Campo Grande, no Mato Grosso, um bairro tal, e me falar, esse bairro vai, daqui a 10 anos esse bairro vai estar ótimo. Já tem muita dificuldade de fazer essa avaliação imobiliária de o que aquele bairro representa naquela cidade, o que vai acontecer ali, zoneamento, o futuro da cidade, lugares que a gente conhece menos, a gente tem uma dificuldade muito grande na análise imobiliária. Então, como ela é importante para a gente vai ter dificuldade de fazer coisas fora de estado de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez uma outra capital onde a gente conheça
Por exemplo, a gente já fez muito negócio, não no LZR, a gente como sócios da Aliança, a gente já fez muito negócio, por exemplo, em Curitiba, em algumas regiões de Minas Gerais. Então, existem regiões que a gente talvez tenha mais conforto e conseguiria, mas começamos a nos distanciar muito do que a gente conhece bem, a gente começa a ter dificuldade na parte da análise mesmo imobiliária do ativo. Então, aí vai ser difícil. Porque tem aquilo, a gente faz o atípico, né, contrato longo, com inquilinos que eu acredito que vão honrar os seus contratos, porque eles são grandes empresas, de grande qualidade, mas um dia os contratos acabam, né? Eu não quero estar com um imóvel na mão que não vai ter liquidez alguma, que eu vou ter uma posição negocial com aquele inquilino para uma renovação, uma posição muito fraca, do ponto de vista de negociação, de renovação lá no final do contrato. Enfim, um dia esses contratos acabam, a gente não quer ter um problema na mão, pelo contrário, a gente quer ter um upside na mão de terrenos ou ativos que se valorizaram, regiões que se desenvolveram, que na prática a gente tem na mão um ativo mais valioso do que o que compramos, além de coletarmos aquele contrato, né, todos os aluguéis pagos, mas a gente ainda tem um ativo na mão valioso, líquido, e não um problema na mão. Então, por essa preocupação com o ativo imobiliário, fugir de São Paulo é um pouquinho complicado para a gente. São Paulo e Rio, mais ou menos. E aí, Fábio, assim, acho que só assim, como vocês misturam muitos produtos, né, realmente, como você falou assim, tá pegando agora renda urbana, né, já fez logística, né, tá pegando também prédio corporativo de um inquilino só, é realmente complicado ver o teu produto, né, o teu fundo como um preço por metro quadrado. Então, assim, o que eu normalmente costumo ver no teu caso, assim, realmente é um cap Entendi. rate, vamos dizer assim, acho que o quanto vocês estão realmente gerando lá nos próximos 12 meses, né, de aluguel e dividir realmente pelo valor de mercado, assim. Qual que é a conta que vocês fazem, né, assim, para fazer realmente a aquisição? Vocês olham basicamente realmente essa parte de cap rate também, ou então vocês olham alguma outra métrica para fazer essa avaliação, né? Porque assim, porque como tem nessa questão também da NTNB, né? Assim, acho que realmente, né, que lá vocês um tipo de aquisição, né? Outro realmente agora não dá para repetir tão facilmente as taxas que você fez lá atrás. Se puder comentar um Sim, pouco assim, qual que é o teu racional, vamos dizer assim, para fazer aquisições, né? Acho que assim, da parte mais financeira. claro. E aí realmente Uhum. poder comentar um pouco, né? Se assim, já que está muito mais competitivo por pessoas mais que sabem jogar o jogo de maneira correta, se vocês estão conseguindo também ter conforto em fazer aquisições nessas mesmas taxas, ou no mesmo spread que seja contra a B, né? Acho que em termos de spread, sim, né? O spread que a gente botou não é um spread tão grande na minha visão. Esse spread que você comentou, né, de 300 bips da B, está em regulamento, né? Uma regra até de regulamento, de enquadramento, não é nem um alvo, tá? Uma coisa realmente formal de regulamento. Mas eu acho que tem espaço, sim. Esse spread é um spread que eu acho adequado. Na verdade, a gente está buscando mais até do que ele. Ele é um limite inferior. A gente ainda trabalha até, mesmo hoje em dia, com mais do que isso, com algo superior. Aí eu tô fazendo transações hoje a B de referência mais 400 a 500 bips, não 300. Então, isso é mesmo um piso até formal de regulamento. Como a gente olha, né, a parte financeira, vamos chamar assim, assumindo que a gente analisou o imóvel, entendeu, gostou da perspectiva dele futura, da sua liquidez da vocação, da região, de vetores de crescimento, tudo isso, como é que é a conta financeira, né, como você perguntou. Na prática, a gente olha uma conta de tiro por uma vida de um investimento. Então, eu tenho um contrato de X anos, em que eu tenho uma convicção muito grande do fluxo, porque são contratos atípicos, com inquilinos de primeira qualidade de crédito. Então, eu tenho X anos de fluxo, e ao final desse fluxo, eu tenho um ativo que eu valorizo por algumas métricas. Em alguns casos, eu vou dizer, ele vai seguir alugado, e a locação a partir do final do atípico em diante vai ser tal nível, e a gente acerta o nível de locação, baseado na região onde ele está e do tipo de ativo. Ou lá na frente, esse imóvel eventualmente vai ter uma mudança de vocação, alguma outra coisa vai acontecer, porque ele tem potencial construtivo, a região está se desenvolvendo em uma outra linha, e eventualmente ele vai mudar um pouco de vocação. Mas normalmente isso são upsides, opcionalidades que a gente chama, né? A gente não vai modelar por causa disso, porque não dá para ter certeza o que vai acontecer com o imóvel daqui a 10 anos, do ponto de vista de mudar a vocação, de fazer outra atividade. Normalmente o cenário base, né? Você tem cenário base, cenários otimistas, pessimistas para criar e ponderar esses cenários, mas normalmente o cenário base é um cenário de fluxo, então, pela vida do contrato, conforme ele for, e depois uma renovação do aluguel aí numa condição típica, com alguma alteração eventual. Pode ser que a gente modele o contrato no ano 11 e a locação vai passar a ser 20% abaixo, ou algo assim, ou diferente, depende um pouco da situação do imóvel, do preço de compra, do preço de locação e tal. Mas basicamente é isso, é um modelo de tiro que considera
o contrato sendo cumprido, no cenário base, com esse tipo de inquilino que a gente tem, no seu período atípico de contrato, e depois o valor do imóvel residual, vamos dizer assim, com alguns ajustes de premissas de locação seguindo. É um modelo relativamente simples de TIR. Eu não te ouvi. Da aquisição ou você bota umas ajustes mais que comentou? Desculpa, quando você começou a falar, eu não te ouvi. Ah, tá, não. Eu só perguntei assim, se o T imóvel lá que você bota no final da TIR, você bota só inflacionado ou você bota algum ajuste a mais de valorização do imóvel também? Uma valorização real? Normalmente não, normalmente só Tá, inflacionado, só inflacionado, eventualmente tá. algum ajuste de aluguel, dependendo da situação do aluguel, do aluguel que a gente tem na mão hoje, né, no início do prazo de contrato. E acho que um ponto também, acho que, Fábio, acho que a gente pode, assim, acho que seria legal discutir também, assim, a questão da demanda de investidores pelo seu produto. Assim, acho que, como você comentou no começo, assim, você fez bastante produto não atípico para institucionais, você fez um produto bem atípico, né, para o varejo, e assim, você vê realmente, vamos assim, institucionais querendo migrar para o LZR11 ou você vê realmente a demanda sempre foi e até o momento é mais varejão mesmo, mais pessoa física? Não, está mudando muito, está mudando dramaticamente. No começo do fundo, né, ele era pequeno, né, pouco líquido, e também, de maneira relativa, mais arriscado, né, com uma carteira de poucos ativos quando começou e veio crescendo. Então, no começo, ele realmente era mais para pessoa física, eu entendo, por uma questão até de liquidez, de volumes negociados e tudo isso. E até pelo quem eram os agentes do mercado, né? 3 anos atrás, você tinha poucos FOFs, você tinha poucos fundos de pensão, por exemplo, que estão entrando agora, também não estavam ainda nos FIIs. Então, o mercado em si tem mudado um pouco, né? Os agentes de pessoa física para um pouco mais de institucionais, fundos de pensão. E isso a gente está vendo na nossa base também, assim, nessa terceira oferta agora, a gente teve um volume muito grande de interesse e de participação efetiva, teve quantidade significativa aí uma mistura de FOFs e alguns fundos de pensão, mais de um, inclusive. Fundo de pensão também participou. Então, isso está mudando, está mudando de maneira importante. A gente tem, eu diria, assim, sem muitos detalhes, mas a gente tem hoje 3 fundos de pensão que nem estavam no mercado alguns anos atrás e temos hoje na base, que entraram na oferta agora, na terceira, não estavam antes, e 5 FOFs, né, fundos de fundos. Então a gente já tem, claro que o ticket, né, o cheque desses investidores é muito maior do que a pessoa física, então eles acabam tendo uma participação significativa no fundo agora, mas isso é uma coisa que cresceu muito nessa terceira oferta. Acho que um pouco tem a ver não só com a evolução do mercado desses fundos institucionais e vindo, como também o tamanho do fundo e volume negociado, né? O cara, para fazer uma locação, digamos assim, de 10 milhões, ele precisa que aquilo negocie um volume considerável ali no volume médio diário que permita isso. Então, conforme o fundo está crescendo e o próprio mercado está atraindo certos tipos de investidores, a base está mudando um pouco. Então, hoje a gente já tem uma parte da base significativa na mão desses, vamos chamar de profissionais. Certo. E agora, assim, vamos indo para o regulamento, né, para a consulta formal, né, que a gente realmente também vai discutir, né? Assim, um ponto, né, que assim que muita gente reclamava, né, essa trava da atipicidade, né, quando você vai negociar com um inquilino, né, com um futuro vendedor, etc. Ele às vezes queria ter uma parte típica, né, ou realmente a, a teoria não conversa muito bem com a prática, né? Vamos dizer assim, acho que tem muita gente que tem várias especificidades e aí realmente, né, você só batendo no atípico, às vezes você perde realmente alguns dias. Você vê, vamos dizer assim, que você gostaria, vamos dizer assim, de ter um pouco de contrato mais típico no seu, ou realmente assim, você ainda assim, você tem conforto em perder esses dias, né, que não são 100% atípicos, porque realmente tem espaço ainda para o mercado, vamos dizer assim. Eu acho que ainda tem bastante espaço. Eu acho que tem bastante espaço para esses nossos negócios médios, tem muitos ainda, muito sale-leaseback, muita coisa que vai naturalmente ser atípico o contrato que vai sair dessas transações. Então, acho que não, acho que a gente não tem um problema no atípico. Você está certo, a rigidez, vamos dizer assim, do foco no atípico gera muitas situações que a gente não consegue. Às vezes um imóvel, um único imóvel, às vezes o inquilino quer contratar só uma parte dele, só aceita uma parte num contrato longo porque ele não usa tudo, então às vezes você não consegue fazer porque você ia ter uma parte que o cara não aceita o atípico, ou uma parte que nem vem locada, que vem com uma certa vacância, e tudo isso eu não consigo encaixar.
mas, então, assim, você está certo que o nível, né, de restrição do mandato atrapalha, porque tem certas transações que você não consegue encaixar, mas acho que a gente não tem intenção de alterar isso, não. Eu acho que mesmo isso não impede que a gente tenha bastante transação, bastante coisa para fazer, principalmente nesse mundo dos sale-leasebacks. Então, a gente não pretende alterar esse foco, vamos dizer assim, do atípico. A gente está alterando algumas coisas no regulamento, né, vou pegando esse assunto da consulta para modernizar um pouco, né, algumas questões de poder comprar ativo indiretamente por cotas de FIIs, ao invés de só ativo direto, poder potencialmente pegar um ativo que está numa fase final de obra e comprá-lo, ao invés de um imóvel que está 100% pronto, que era a regra do regulamento atual, numa parte pequena do fundo, mas poder fazer isso. Isso é uma coisa que nos atrapalhou no passado, e essa a gente gostaria de ter um pouquinho de flexibilidade nela, porque às vezes você tem um build-to-suit sendo feito, né, o build-to-suit está sendo feito, está no meio, está quase no final, e você tem uma oportunidade de comprar uma obra com mais 2 meses pela frente, que já está quase pronta, o nível de risco é um risco muito pequeno, você não poder disputar, vamos dizer assim, aquele ativo com outros players por causa dessa rigidez, já nos atrapalhou em alguns casos, então a gente tem essa é uma das coisas que a gente está falando ali, um imóvel já em construção e já alocado, não especulativo, não para procurar inquilino, eu poderia comprá-lo antes do 100% obra finalizada, numa participação pequena de carteira. Então, algumas das coisas, das mudanças propostas de texto, né, do regulamento, que acho que é o primeiro assunto principal dessa consulta, são exatamente para modernizar um pouco em relação ao que a gente tem visto no dia a dia, ativos que estão em FIIs, que eu precisaria comprar em FII, ou ativos que são build-to-suits, mas que ainda estão quase no final da obra, mas ainda com a obra acontecendo, situações que a gente perdeu no passado, e que a gente gostaria de poder ter feito, e gostaria de poder fazer, que acho que são no espírito do fundo, né? Eu poder comprar um atípico, mas que começa daqui a 2 meses, porque está precisando terminar uma obra, mas é uma baita oportunidade, deveria fazer sentido, ou eu poder comprar um atípico, um imóvel que faz todo sentido para a gente, mas que hoje está dentro de um outro FII, porque ele foi desenvolvido por um investidor num outro FII, e o cara só quer vender as cotas do FII, ele não vende o imóvel de nenhum, tem que ser as cotas do FII pelo tributário, a gente poder comprar isso, também não vejo problema. Então, a gente está ajustando algumas coisas que esses 3 anos trouxeram de aprendizado, e por aprendizado basicamente negócios perdidos que não pudemos fazer por questão de enquadramento de texto de regulamento. Então, esse é o grande, eu diria, objetivo dessas alterações, é fazer esses ajustes que no passado poderiam ter permitido fazer transações muito boas, mas que o texto em si do regulamento não permitia, a gente está fazendo pequenos ajustes. Mas acho que nada é para realmente mudar foco e esse DNA de contrato atípico, longo, com inquilinos de primeira linha de crédito, isso aí nada vai ser mudado. Inclusive, a gente nem está mudando isso, a gente mantém o ativos-alvo do fundo, com um enquadramento obrigatório de no mínimo 80% do fundo, nos atípicos, com inquilinos de primeira linha, com aquela trava de NTN mais 300 bips que você mencionou, com o tipo de ativo híbrido, mas com algumas exceções que a gente não pode comprar, de indústria, de hospital, tem tipos de ativo que não fazemos. Então, assim, todo o escopo de ativos-alvo que sempre foi do fundo está se mantendo, a gente não está querendo mudar, não. A ideia realmente é manter, ainda que a restrição atrapalhe eventualmente comprar algumas coisas, a ideia não é mudar esse DNA e essa filosofia de investimento, não. Certo? E assim, você pode comentar um pouco assim dessa questão também de comprar cota de FII, né, comprar cota de SPE, né, que realmente você não precisa ficar pagando ITBI, né, que você realmente muda, evita esse problema. Você puder comentar um pouco para a gente, assim, de qual que é a ideia, assim, qual que, assim, se tem uma estimativa por alto assim das economias de custo, né, se realmente viabiliza, né, assim, algumas operações ou acabava atrapalhando antes. Assim, a gente viu o caso do Casarago, né, que tinha que regularizar várias matrículas e realmente pagar um ITBI aqui, ali, realmente inviabilizar a operação. Então, acho que você puder comentar um pouco, acho que isso, assim, é como que, assim, se vocês comentaram, assim, acho que tem muita gente que não quer pagar imposto, né, de uma maneira, então realmente bota, né, um chapéu em cima para evitar essa questão, e aí vocês conseguem realmente acessar um grupo, né, uma classe de produtos, vamos dizer assim, entre aspas, né, que vocês não estavam acessando antes por questões tributárias, né? Isso, depende um pouco do caso, fundo ou SPE, assim, tem diferentes estruturas criadas, porque tem duas questões, acho que uma questão é o ITBI que você mencionou e outros custos de transferência,
tem lugares que tem laudêmio, né? Não é só ETBI, tem laudêmio, tem outras questões que implicam na transferência ser mais e mais custosa. Em alguns lugares você paga 5 ou 6% do valor de um ativo para transferir a propriedade da matrícula do ativo. E você pode comprar indiretamente, comprando cotas de um veículo que o detenha, sem ter a incidência desse imposto. Isso é significativo, não é pouca coisa. Além do conjunto de custos que você já tem de fazer diligência, de advogados, de outras coisas de transação que não se evita, você ainda tem esse custo de TBI, de laudêmio, por exemplo, onde existe, que às vezes acumula coisas de 5, 6% sem ter como fugir. Então, isso é um ponto, que é um ponto importante. E existe a questão do tributário do vendedor do ponto de vista de ganho de capital, né, de imposto de renda que ele tem que pagar da venda do ativo. Esse, em alguns casos, inviabiliza completamente, porque existem formas de um vendedor vender um ativo e pagar uma taxa, uma alíquota de imposto de renda ou muito pequena ou nenhuma, pelo menos não nenhuma no curto prazo, e diferir essa taxa num longo prazo, dentro de um veículo, um fundo de família e tal, ou uma outra transação que pode fazê-lo pagar uma taxa de 25% sobre o valor inteiro da transação. Então, isso, em alguns casos, literalmente inviabiliza. Você dizer, eu só posso fazer a transação deste jeito, não posso comprar cotas ou da SPE, do fundo, inviabiliza alguns casos, a gente já viveu isso. O pior caso é esse, quando a questão é uma questão do tributário de imposto de renda do vendedor do ativo. Isso em alguns casos, bem complicado. Sim, quando você compra a cota de FII também ou da SPE, você consegue também viabilizar, né, trazer para o fundo muito mais rápido do que você fazer a transferência da matrícula no cartório também, né? Acho que assim, como chama? A execução, né, a liquidação da compra do ativo também é muito mais simples também, né? Pode ser, depende das etapas que você tem que trilhar, né? Às vezes você vai ter que dissolver a SPE, então dependendo da situação, se você traz cotas de um FII, por exemplo, é mais fácil. Se você traz uma SPE que precisa ser dissolvida, liquidada completamente, você tem uma etapa de dissolver a SPE a mais. Aí não é um problema, é rápido, mas tem essa dissolução de SPE no caminho que precisa ser feita. Isso é uma outra etapa rápida e que não gera grandes custos, mas que também é um passo ali a mais que tem que ser feito. Certo. E aí, outro ponto, né, que vocês estão querendo fazer também desenvolver, né, o Digital Realty, né, o ativo de data center, né, no fundo também. Você até comentou, né, em outras conversas também que realmente a ideia seria você ter uma exposição, né, que nem o RBR Properties tem na RBRL, né, e depois possivelmente pode mandar para o mercado, né. Então, se você pudesse comentar um pouco, Fábio, assim, acho que você comentou assim que o fundo tem os 80%, né, faz o AB mais 300 bips e tem os 20% que você pode tomar um pouco mais de risco, né? Então, assim, onde que esse FII digital se encaixaria e qual que seria, vamos dizer assim, né? É difícil falar agora, obviamente, mas assim, qual que é o tamanho alvo dele, vamos dizer assim, né? A porcentagem do patrimônio alvo que você vê para ele, né? Quando ele foi criado, foi desenvolvido no tamanho do Alès R11. Assim, só para a gente ter uma noção assim de tamanho, vamos dizer assim, hoje o fundo tem 500 milhões, está com 60 de caixa, você quer fazer um bi, então, entre aspas, você tem que ter aí potencialmente 560 milhões de reais para alocar em alguns recursos nos próximos anos, né, nos próximos meses, e aí realmente assim, o fundo, o Digital Realty pode, entre aspas, né, ser um fundo muito grande, ou pode ser um fundo médio, sei lá, de 10, 20% do patrimônio do fundo do Alès R11. Então, se você puder comentar um pouco assim, acho que como que você vê, né, essa diferença, assim, que acho que realmente é uma coisa muito boa, né, que a experiência positiva do RBR Properties se mostrou, acho que, muito boa, né? Ele fez um follow-on, né, e acabou realmente listando para o mercado. E aí, se eu puder comentar um pouco, acho que é isso, assim, como que você vê essa proposta assim, de tamanho e também, assim, onde que ele se encaixa, né, nos 20% do fundo ou nos 80% do fundo. E se comentou por alto que realmente ele deveria ter entre aspas, né, uma rentabilidade próxima do fundo como um todo também. Ele não derrubaria a rentabilidade do fundo. Então, acho que, se você puder comentar, acho que só essa questão realmente de aonde ele se encaixa, assim, no médio e longo prazo e realmente, vamos dizer assim, se os contratos, né, assim, são realmente, né, assim, a proposta, acho que inerente do data center é um contrato muito mais longo, é um contrato realmente, acho que muito mais robusto, né, assim, pela própria parte da indústria. Então, se você puder comentar um pouco, acho que é mais a questão, acho que, estrutural. Já falou bastante também que não vai pagar taxa de gestão, infelizmente a administração tem que ser paga, né, realmente você não manda nisso. Então, se você pudesse comentar mais essa parte realmente da proposta do Digital Realty, assim, acho que em termos do tamanho,
vamos dizer assim, né, assim, em relação ao total. E aí, assim, a gente puder falar um pouco, eu não sei, assim, acho que você comentou por alto que o ticket mais ou menos que dos que quer procurar é 50 milhões de reais, né, nos ativos que quer comprar. Então, ele não compensaria, sei lá, com um ou dois, assim, acho que, então, assim, ele, teoricamente, acho que seria relevante para o fundo. Você poderia comentar um pouco, assim, acho que, já que você foge dos grandes e também não quer fugir dos pequenos data centers, né, então você foca naquela, no médio da pirâmide ali e vai nesse cheque. Então, só para a gente ter uma noção, assim, do 1 bilhão de capital autorizado que você está pleiteando agora, quanto que você alocaria para ele? Então, acho que, então, eu fiz um texto muito grande, mas acho que a ideia no geral é essa. Acho que Tá bom. a gente discutiu o Digital Realty deixando as partes que importam, né? Uhum. Tá, assim, primeiro ele enquadraria no 80%, ou seja, no ativos-alvo mesmo, porque seria com contratos longos, seria com inquilinos de primeira linha de crédito, então seria o tipo de ativo de contrato ali, enquadraria no ativos-alvo do LZR normal, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho até falado, o ativo que a gente pensa em colocar ali, o primeiro ativo, o segundo ativo, os casos que a gente está trabalhando para colocar ali, seriam ativos que poderiam ser comprados no LZR diretamente no 80%, nos ativos-alvo mesmo do fundo. Então, o primeiro ponto enquadraria no mínimo de 80% dos ativos-alvo mesmo, clássicos, vamos dizer assim, do LZR. Tamanho que pode ter, a gente, na verdade, está sugerindo, inclusive, a aprovação, a deliberação está sendo pedida com o enquadramento máximo, né, que dizem até 20% do fundo. Então, não pode confundir esse 20% com o outro 20%, mas, na prática, existe ali uma sugestão de até 20% do fundo poder ir para este fundo. Então, isso eu acho que baliza um pouco. Então, eu acho que, assim, o dia que o LZR tiver 1 bilhão, pode ser que a gente tenha feito 200 nesse fundo, que seriam, talvez, ali 3 ou 4 ativos nele. E aí, o futuro dele talvez aí virasse uma listagem separada, um spin-off e uma listagem separada. Porque aí o próprio LZR já não teria mais como alocar, né, já teria a exposição máxima possível, e para um crescimento dele, havendo pipeline, havendo outros ativos, ele poderia ir a mercado e ter outros investidores junto dentro dele. Mas em ordem de grandeza, é mais ou menos isso. A gente está, sim, atrás desses ativos médios, como você bem comentou. Eles existem, e na mesma linha que eu comentei de LZR e de Aliança como um todo, em termos de foco, esse middle market, aí não é a palavra correta, mas esse ativo médio, ele é menos competitivo. Então, por exemplo, no mundo do data center, os grandes players americanos, eles já estão aqui, né? Eles já têm grandes ativos aqui no Brasil, já fizeram grandes aquisições e alguns desenvolvimentos do zero, inclusive, aqui no Brasil. Mas eles não vão olhar para um ativo de 50 milhões de reais, por exemplo, que a gente mencionou. Porque para um cara de 35 bilhões de dólares, ele não consegue se mobilizar para fazer diligência, para negociar, para fazer todo o contrato, para fazer toda a análise jurídica de um ativo no Brasil, que é complicado, e para fazer uma transação que hoje em dia seriam 8 milhões de dólares, né? Então, assim, o tamanho médio realmente afugenta, vamos dizer, os grandes players, o que é bom para a gente. E, por outro lado, não tem muito player trabalhando com isso desse tamanho médio, ou pequeno, menores. Então, a gente tem um ambiente de competição relativamente limitada com esses ativos. Eles existem, tem uma quantidade boa do ativo médio. Então, acho que a gente tem chance de fazer bastante coisa aí nesse mundo de ativos médios deste tipo ao longo dos próximos anos. Mas em termos de tamanho é mais ou menos isso. Acho que potencialmente a gente está falando de um LZR que pode ter até 1 bilhão e que poderia ter até 20% destes ativos nesses próximos anos. Outra pergunta também que, assim, acho que vocês estão pedindo, né, acho que várias coisas, assim, realmente para poder alocar, né, então acho que, como a gente comentou, né, SPE, né, FI, né, acho que, assim, tem também a questão de FIP também, assim, acho que, e até também vocês comentaram um pouco, assim, de CRI, né, então, assim, só para entender, assim, os outros 20% do fundo, né, que realmente até hoje você não teve um uso muito forte, vamos dizer assim, que realmente você fez, né, realmente você alocou bem, né, seus recursos, então realmente você até hoje não teve uma exposição grande desses 20%. Então, assim, se você puder comentar um pouco assim, né, qual que é a tua visão, né, desse 60 milhões de reais de caixa que vai sobrar aí, né, se você realmente, a ideia é realmente alocar, né, assim, acho que em breve isso, então realmente ele viraria os seus 20%
e aí você, né, sei lá, de acordo com o humor do mercado, etc e tal, com a oportunidade desse capital autorizado, você chamaria uma oferta no futuro, etc e tal, e já puxaria esses 60 milhões aí para frente. Então, assim, se você puder comentar um pouco desses outros, né, 20%, né, e dessa liberdade, vamos dizer assim, acho que tem realmente todos os produtos, né, basicamente sim, que a gente tem o mercado financeiro está podendo comprar ali, né, com essa liberdade que a gente está assim, discutindo na consulta formal. Então, se puder comentar assim, acho que um pouco o que não seria, vamos dizer assim, nessa proposta, né, de ativos realmente físicos, né, vamos dizer assim, né. A gente até conversou, né, com o Moise, né, recentemente, ele comprou alguns CRIs, mas realmente a ideia dele comprar alguns CRIs é no futuro executar a garantia de ser também sócio daquele empreendimento. Então, acho que a ideia realmente é ter isso. Acho que qual que é a tua visão, assim, né, Fábio, assim, desse 20% que não seria realmente os contratos previsíveis, né, e tranquilos, etc. e tal, da Alianza? Uhum. A primeira ideia dos 60 milhões atual é alocar em ativo, tá? A gente tem várias coisas aí caminhando para alocar os 60 milhões em ativos, tem um pipeline aí, e espero que relativamente breve, boas notícias do ponto de vista de alocar a caixa. Então, realmente, o que a gente está propondo de alteração de regulamento não é nada para um curto prazo, não é nada que precise para um curto prazo, ou que tenha nada a ver com nenhuma transação. Realmente são coisas conceituais, pensando no longo prazo, nos próximos 3 ou 5 anos de vida do fundo, e aí para frente. Não é nada para já. Assim, acho que o que você descreveu é possível em termos de o que você falou de CRI, tá? A gente já viu situações de transações de eventualmente comprar o residual imobiliário, ou seja, uma participação num imóvel, mas também um CRI com aquele ativo em garantia, uma coisa nessa linha. Existem algumas situações assim. Por exemplo, que o imóvel tem um CRI emitido, só que você não consegue liquidar, porque o CRI não tem pré-pagamento, ou o custo do pré-pagamento é muito, muito alto, a multa de pré-pagamento do CRI. Você pode comprar o ativo, mas trazê-lo de alguma maneira alavancado, vamos dizer, ou seja, com o CRI. Então você compra o fluxo, comprar o CRI de alguma maneira é comprar o próprio fluxo, né, dos aluguéis, mas existem CRIs que não podem ser desmontados, né, porque ele não tem pré-pagamento, não tem possibilidade de liquidação voluntária antecipada. E aí você vai, como é que eu compro esse fluxo? Se eu não posso desmontar o CRI, eu vou comprar o ativo residual, mas eu não posso desmontar o CRI, eu não vou ter fluxo até o CRI acabar. Então, para um fundo de renda, isso é meio incompatível. Mas se eu consigo comprar o equity, né, a propriedade do ativo, eu consigo também trazer para o fundo o próprio título de crédito, ainda que ele não possa ser desmontado, uma parte do título de crédito, você consegue trazer o fluxo para o próprio fundo. Isso existe, isso que você comentou do Moisés é uma realidade, especialmente presente, eu diria, em contratos atípicos, porque muitos têm crise envolvidos, porque contratos longos, com bons créditos e tal, é relativamente comum que pessoas que desenvolvam build-to-suits, os BTS, ou façam leasebacks longos, com bons inquilinos, façam uma parte dessa operação com auxílio, né, de um financiamento com uma securitização, que é o CRI. Então, isso existe. A gente já se deparou com situações de, olha, eu tenho esse imóvel aqui, eu te vendo a propriedade do imóvel, mas tem mais 5 anos de um CRI aqui que eu não posso desfazer. Você vai ter que carregar ele desse jeito. E isso existe e não é tão incomum, não. Então, sim, a gente poderia ter um ângulo assim. A gente não vai nunca comprar CRI pelo CRI, assim, comprar uma operação de crédito, de um loteamento, não sei aonde, pela rentabilidade pura e simples. Isso não. Então, o que a gente está falando é de diferentes veículos para acessar o tipo de ativo que a gente realmente quer. Não investir em uma operação de mercado, de um terceiro, isso não é ideia. Até porque aí é uma operação de crédito, tem uma análise de crédito, de muitas vezes de ativos que a gente não conhece, de incorporação, de loteamento e tal. Então, isso nós não vamos jamais fazer. Mas às vezes um CRI ou diferentes, tem CRI, tem CCI, enfim, diferentes formatos, né, jurídicos disso, para acessar um ativo que funciona para o nosso foco mesmo, poderia ser feito, poderia ser o caso. Certo. Bom, acho que era mais isso mesmo, Fábio. Obrigado pelo seu tempo. Acho que a gente realmente abordou bastante o fundo e abordou acho que os principais pontos, né? Que assim, eu vi acho que umas 6, 7 lives suas aí realmente com todo mundo ali. Realmente acho que todo mundo abordou muito tema. Acho que eu quis pegar uns pontos, né, que acho que ninguém tinha estado falando. Acho que realmente, no geral, realmente acho que foi um case muito bom, né? Eu sou cotista de vocês. Eu acho que eu vi, né, que tinha muita gente com medo, né? Quando você tinha 2 ativos só, e realmente com o tempo acabou dando certas emissões, né? Realmente foram bem felizes na segunda e terceira também. E acho que o ponto, né, que assim,
Só para fechar, então, assim, realmente, né, a votação na digital vai ter dia 13, né, realmente. E aí, realmente, 3 a dias. gente vê, né, se tudo dando certo, aprova tudo. E realmente vocês podem, realmente, acho que ter mais liberdade para fazer as alocações. Que realmente, acho que, até o momento, assim, acho que como você comentou, né, então, acho que, assim, não teve problema nenhum nos contratos atípicos, né, todo mundo pagou em dia, né, realmente. E nos colocar à disposição, né? Não só de você, mas também de todo mundo aí que nos ouvir, como a gente sempre faz. Pode nos acessar direto, mandar e-mail, ligar, a gente está à disposição aí. Muito Certinho, então, obrigado. muito obrigado pelo seu tempo, Fábio. Tchau, tchau, então, boa noite. Valeu, obrigado.